Olá, sou a Daniela Coelho, sou diretora associada da ECTS Protivity e uma das responsáveis pelas práticas ESG. Eu estou aqui hoje para falar de uma pesquisa que a gente fez sobre o nível de maturidade em ESG das empresas brasileiras. E a ideia é compartilhar um pouquinho e fazer algumas reflexões a respeito dos resultados dessa pesquisa. E como que isso começou, né? De onde que veio essa ideia, né? Até antes de sair falando, né, do resultado em si. Eu acho que todos aqui prestaram atenção que no ano passado, principalmente, começou aí uma avalanche de informações e discussões a respeito do ESG, só lembrando, né, que o ESG diz respeito aos aspectos ambientais, sociais e de governança, e a gente começou a perceber uma movimentação das empresas querendo entender melhor esse assunto, começando a entender que esse assunto era importante, né, que não era uma questão ali de diferencial, que era algo que teria que ser básico, que já vinha sendo esperado aí, seja por uma ótica de investidor, ou uma exigência aí de alguns clientes, de repente, ou até demandas internas dos próprios colaboradores. Então, as empresas começaram a se questionar, já que eu vou ter que, então, encarar este assunto, né, esse tal de ESG, como é que eu estou em relação a isso? Né? Como é que eu estou em relação à sustentabilidade? Então, tentando responder, né, e trazendo aí resposta a esse questionamento das empresas, a ICTS disponibilizou uma pesquisa contendo um dicionário, né, um questionário, aliás, abordando 6 diferentes pilares dentro desse programa, dentro dessa jornada ESG, que justamente ajuda a empresa a entender o estágio dela e onde que ela pode chegar. E quando a gente fala aí desses pilares, a gente está falando desde entender como é que esse assunto está inserido na estratégia da empresa, até entender se a empresa tem dados e informações para gerenciar esse tema. Essa pesquisa contou com a participação de 100 empresas, de diferentes portes, de diferentes segmentos, e com isso a gente conseguiu classificar, né, esse nível de maturidade em 5 diferentes níveis, que vai até de um nível mais básico, um nível inicial, até um nível mais otimizado, que a gente chama, em que as empresas já se tornam aí referências, inclusive para outras empresas. Então, aqui a ideia é poder compartilhar um pouquinho desse resultado, a gente, né, fazer algumas reflexões, né, sobre esse estágio em que as empresas brasileiras estão. E se você quiser saber mais detalhes e ter informações mais completas sobre essa pesquisa, a gente vai deixar aqui um link que você pode acessar e baixar a pesquisa e ler todo o resultado lá. Então, vamos começar, né, falando aqui do resultado geral, né? Como eu falei, essa pesquisa, ela traz uma visão de níveis de maturidade em relação ao ESG. Então, o primeiro nível, né, é o nível mais básico que a gente chama de inicial. E nisso, a gente tem 52% dos respondentes nesse patamar. O que é esse nível inicial, né? É quando a empresa tem algum tipo de iniciativa isolada. Geralmente, né, eu acho que a maioria das empresas, pelo menos com as quais eu já falei, tem alguma coisa, né? Não é que a empresa nunca fez nada a respeito de sustentabilidade, mas acaba sendo coisa muito, uma proatividade de uma determinada área, por exemplo, e isso não está de forma integrada, né, a uma estratégia da companhia. Então, né, lembrando, mais da metade, aí, 52% das empresas estão nesse nível. Avançando, né, indo para um segundo estágio, a gente tem as empresas em desenvolvimento. E aqui a gente teve 26% das empresas respondentes. Então, aqui o pontapé já foi dado, né? Essa jornada ESG já começou, as empresas estão começando a fazer um diagnóstico, a entender o que ela já tem, às vezes pode vir até por conta de alguma pressão, alguma demanda regulatória, ou demanda de sócios, por exemplo, e ela já começou a se movimentar nesse sentido. Aí a gente tem um terceiro patamar, um terceiro nível, que a gente chama de definido, em que temos 10% das empresas. Esse é aquele estágio intermediário. A empresa, nesse momento, provavelmente já começou a envolver stakeholder, né? Lembrando que quando a gente fala de ESG, de sustentabilidade, a empresa não olha só para dentro. É importante dialogar com esses outros públicos, seja fornecedor, cliente, associação de moradores, enfim.
Então, ela começou já a fazer esse movimento e começou a pensar sobre os seus temas materiais. Tanto stakeholder quanto temas materiais, materialidade, eu até vou explorar um pouquinho mais para frente. Mas, resumindo, materialidade diz respeito àqueles temas que são importantes, relevantes e que ela assume compromissos. Então, a empresa já começou esse mapeamento. Aí a gente tem o quarto estágio de maturidade, que é o que a gente chama de gerenciado, em que estão 9% das empresas. Aqui, a empresa já fez uma análise profunda, ela já estabeleceu políticas, ela já começou a conectar essa agenda ESG à estratégia da empresa. E, por fim, a gente tem aquele melhor nível, né, o mais avançado de todos, que é o que a gente chama de otimizado, em que a gente tem somente 4% das empresas. E aqui são as empresas que têm as melhores práticas, as que servem de referência, inclusive, para outras empresas. É até engraçado que a gente vê alguns clientes, algumas empresas nos procuram, falam assim, olha, eu quero um dia chegar a ser como a empresa X. E é interessante, é importante ela ter ali, né, uma meta, um objetivo, uma inspiração, mas vale lembrar que muitas vezes a tal da empresa X já está nessa agenda há muito tempo, tá? Há uns 10 anos. Né? Então, também a empresa tem que entender, e aqui fica uma mensagem importante, que ESG é um processo. Bem, então a gente falou dos níveis. Né? Um outro resultado que eu queria compartilhar com vocês é o que a gente chama dos pilares. Então, dentro aí de grandes temas, a gente foi entendendo, né, o que a empresa tinha e com o resultado as empresas também puderam entender qual desses pilares elas estavam piores, que elas precisam desenvolver, evoluir mais. Então, eu vou falar rapidamente de cada um deles e trazer alguns elementos. Então, um dos pilares a gente chama aqui de estratégia política. Quer entender? O ESG está incluído nessa estratégia, né? Já tá incorporado. Então, a gente questionou, né? A empresa tem alguma política de sustentabilidade, de ESG? E a gente viu que 34% não tinha nada, e mais 45% das empresas falaram que não tem, mas que isso já estava no radar, que está previsto para desenvolver nos próximos meses. Então, acaba sendo aqui uma análise positiva, que a gente vê que as empresas, então, estão se mexendo nesse sentido. Um outro pilar que a gente abordou é referente aos processos. Então, aqui dentro, a gente perguntou, por exemplo, se a empresa já fez alguma análise de risco. Lembrando que gestão de risco não é só, né, sobre o ponto de vista de sustentabilidade ou de ESG. Gestão de risco é importante para a empresa como um todo, porque risco é aquilo que pode impactar, né, um resultado, um objetivo, uma estratégia da empresa. Então, a empresa está almejando alguma coisa, mas ela tem um risco que pode comprometer o atingimento daquela meta. Então, quando a gente fala de risco ESG, a gente está olhando especificamente para as temáticas ambientais, sociais, de governança, mas que podem comprometer, né, os resultados das empresas. E muitas vezes as empresas não fazem essa conexão. Tem um exemplo muito interessante que eu gostaria de dar, sobre um cliente nosso, que é do setor de logística, e ele tem como maior cliente o agronegócio. E o agronegócio vem sofrendo já, né? Tem como risco, um dos riscos principais, né, nos aspectos ESG, são os riscos climáticos. Né? Então, questão de seca, né, as mudanças de temperatura, isso pode impactar na safra. Então, você imagina uma empresa de logística que depende desse agronegócio, ela acaba sofrendo um impacto também. Pode ser um impacto indireto, mas então uma questão de risco climático teria que estar no radar dessa empresa de logística. Então, aqui um exemplo, né, lógico que eu estou falando de risco climático, que é um que está super em pauta, né, a gente tem falado aí muito de emissões, gases de efeito estufa, mas é só para trazer um exemplo do exercício que as empresas poderiam fazer. E nesse sentido, a gente viu que 68% declarou que não tem nenhuma avaliação de risco. Então, esse é um ponto bastante importante e que eu quero chamar a atenção aqui em relação ao resultado.
Um outro pilar que foi abordado, né, o terceiro agora, é o pilar stakeholder. Eu até tinha comentado anteriormente, né? Lembrando que stakeholder é uma parte interessada, né? As empresas, elas não, né, aquela visão de que a empresa existe para gerar lucro para acionista, é uma coisa bastante ultrapassada, né? A empresa tem que dialogar com esses outros públicos, ouvir funcionários, dialogar com fornecedores, com a comunidade, e a gente questionou, né, vocês já fizeram alguma avaliação, já tiveram um engajamento com os stakeholders? E 63% disse que não, somente 12% disse que já evoluiu com essa agenda. Então, como eu falei, uma agenda de sustentabilidade, uma agenda ESG, ela não é só voltada para dentro, né? Tem que ter essas interfaces. Imagina uma indústria, né? Dando um exemplo aqui também. Imagina uma indústria que vai instalar uma operação, uma fábrica numa cidade, no interior de algum estado. Essa ida, né, de uma fábrica, de uma empresa, isso muda a dinâmica da cidade, né? É mais gente que vai começar a circular, mexe com o sistema de transporte, pode sobrecarregar o sistema de saúde. Por outro lado, isso pode gerar uma demanda maior para o comércio local, enfim. Então, assim, entender e dialogar, por exemplo, com essa comunidade é importante para entender como que a empresa está impactada, como que essa sociedade impacta a empresa. Então, é fundamental ter esse diálogo, e a pesquisa mostra que as empresas ainda estão no estágio muito inicial, basicamente não avançaram com esse tópico. Bem, a gente tem um outro ponto aqui, que é a questão da metodologia, né? Então, a gente está avançando aqui, né, com a questão do SG, então, eu já falei, isso está na estratégia, existem processos, a empresa já envolveu outros públicos, que metodologia a empresa está adotando? E aqui, nesse tópico, nesse pilar, a gente questionou sobre materialidade. Então, trazendo um rápido conceito. De acordo com o GRI é um dos padrões mais conhecidos para relatos de sustentabilidade, ele fala que materialidade é um princípio que determina quais tópicos são relevantes suficientemente para que eles sejam reportados, ou seja, são temas fundamentais que a empresa precisa reportar, a empresa precisa assumir compromissos. E a gente perguntou para as empresas, vocês já fizeram um mapa inicial de materialidade? E 74% disse que não. E somente 12% disse que sim. A gente tem aqui uma resposta intermediária, depois, se vocês quiserem acessar a pesquisa, olhar no detalhe, a gente tem aí todos os níveis de resposta. Mas eu estou destacando aqui aqueles pontos que chamam a atenção. Então, se 74% ainda não fez, ela ainda não definiu quais são os tópicos relevantes para que ela assuma, né, esses compromissos. E vai ser interessante depois a gente conectar com a próxima pergunta que eu vou comentar, mas vamos voltar aqui para a materialidade. Queria dar alguns exemplos. Uma empresa de bens de consumo, se não for material, se não tiver previsto, né, nessa matriz dela, questões de resíduos, questões de embalagem, isso é um ponto de atenção. É lógico que não dá para uma empresa pegar um mapa de materialidade do concorrente e querer replicar na sua própria empresa. Cada empresa é única, cada empresa tem a sua história, cada empresa está passando pelo seu momento. Mas tem alguns temas que são bastante relevantes de acordo com o segmento em que a empresa atua. Se eu sou uma mineradora, eu não posso deixar de observar os aspectos de saúde e segurança dos meus trabalhadores. Se eu sou uma empresa de bebida, eu não posso deixar de pensar em gestão hídrica, e assim por diante. E ter 74% das empresas que ainda nem iniciaram esse mapeamento, isso também chama bastante atenção, e isso é um passo que as empresas podem, eu deixo aqui como dica, as empresas podem tentar evoluir o mais rápido possível. E aí a gente tem uma questão de dados, de sistemas, então a gente tem um pilar aqui, o quinto pilar, que é sistemas e dados. Então, né, novamente, a empresa lá definiu seus processos, envolveu o stakeholder, começou a fazer a sua materialidade, e em cima disso ela vai assumir seus desafios, as suas métricas, e precisa ter indicadores, e para ter isso ela precisa de dados, precisa de informação. E a gente perguntou, né, a sua empresa obtém, né, já avaliou como vai obter esses dados, né, porque o tema ESG, ele é um tema muito
diverso, né? A gente pode falar de gestão hídrica, como eu comentei, podemos falar de biodiversidade, falar de relacionamento com fornecedores, de diversidade, de gestão da ética, treinamento. E para a empresa mostrar a evolução nesses assuntos, ela precisa ter os dados, né? Precisa começar a medir isso. E a gente viu que 66% das empresas ainda não pensaram em como organizar ou obter estes dados. E, por fim, o último pilar que eu queria trazer aqui é o pilar de comunicação e reporte. E aqui tem uma coisa curiosa, porque muitas empresas, elas começam essa agenda de ESG já pensando muito em elaborar um relatório de sustentabilidade. Só que a gente entende que esse relatório acaba sendo uma consequência, né? Existem aí uma série de etapas, uma série de ações que precisam ser adotadas, que a empresa precisa percorrer esse caminho. Mas aí o ponto aqui curioso que eu queria compartilhar com vocês é que a gente perguntou, né? A empresa já está avaliando a possibilidade, né, de fazer alguma divulgação pública, né, ou uma divulgação interna ou externa a respeito, né, da sustentabilidade? Ela já pensou, né, fazer algum tipo de reporte? 51% diz que ainda não avaliou, mas 37% diz que sim, que já pretende fazer algum tipo de divulgação, inclusive externamente. E aí eu jogo aqui uma reflexão para vocês, né? Se as empresas falaram que ainda não têm as suas políticas, que ainda não mapearam seus temas materiais, que ainda não têm os dados, que não envolveram os stakeholders, o que vai ser reportado, né? É lógico que, como eu falei no início, a maior parte das empresas já tem iniciativas, né? A empresa faz alguma ação social, alguma ação de filantropia, ou já tem alguma gestão ambiental, mas será que isso é suficiente? Será que isso está compatível, né, com aquilo que é importante, com aquilo que é material, com aquilo que o seu stakeholder espera? Então, eu acho que ficou bem interessante a gente fazer essas reflexões, pensar um pouquinho nesses resultados. É lógico que quando a gente pensa, né, voltando lá para o primeiro dado que eu trouxe aqui para vocês, que só 4% das empresas, né, estão classificadas naquele estágio mais avançado, né, que é o que a gente chama de estágio otimizado. Isso, num primeiro momento, dá um desconforto, né? Mas, por outro lado, né, olhando aí o copo meio cheio, acho que isso aqui mostra que a gente tem uma avenida de oportunidades, né? E o fato das próprias empresas terem respondido a essa pesquisa, eu acho que é uma forma positiva da gente enxergar o cenário também, né? As empresas estão se mexendo, elas estão querendo saber onde que elas estão, né? Então, eu acho que se você tiver interesse, você ainda pode responder essa pesquisa, isso está no site da ICTS, e é interessante a empresa dar o primeiro passo, né? Esse assunto está muito em pauta, como eu disse antes, vai acabar não sendo uma questão de diferencial, vai ser uma coisa básica que as empresas vão ter que cumprir, sejam nos aspectos ambientais, sociais e de governança. Enfim, tem aí uma série de oportunidades. Fico muito contente que esse tema esteja bastante em pauta, porque ele não traz só benefício para a própria empresa que está adotando, né, isso, seja por um aspecto de conseguir captar melhores recursos, mas traz um bem-estar em geral, né, quando a gente fala em sociedade, quando a gente fala nos colaboradores, enfim, é algo bastante importante e que vai fazer a diferença aqui para o nosso mundo. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficaram curiosos para saber mais detalhes sobre essa pesquisa, a gente vai deixar o link para que vocês possam acessar, baixar, olhar com bastante detalhe os resultados e até fazerem aí as próprias reflexões sobre o estágio das suas próprias empresas, tá bom? Não deixe de acessar também o canal do Ethos no YouTube, que sempre vai ter conteúdo bastante interessante para todo mundo poder acessar, tá bom? Dê o like, compartilha, enfim, todas essas coisas que vocês já sabem.
Agradeço, fico muito honrada em poder aqui dividir um pouquinho com vocês o resultado dessa pesquisa. Fico super à disposição e até uma próxima. Tchau, tchau.